Doutor Edson Travassos de Ribeiro, todos nós reconhecemos no senhor, no profissional que é, no estudioso do direito, um jurista, sobretudo nesse campo eleitoral. Sobretudo nesse campo eleitoral e inúmeros outros, mas sobretudo nesse campo eleitoral. Então vamos falar de Supremo, de TSE, que é composto por ministro Supremo. O que foi que houve nos últimos anos em relação ao Supremo Tribunal Federal, ao Tribunal Superior Eleitoral, que se tornou manchete de tantos jornais e acabou caindo em descrédito. O que foi que houve com o Supremo nos últimos tempos? De fato, há um aparelhamento do Supremo, de fato, o Supremo está envolvido totalmente em questões políticas, partidárias, alguns ministros envolvidos. O que foi que houve, na sua opinião? Eu estou há tempos falando que a gente está vivendo um momento de crise da nossa democracia. É algo que é natural, esperaria-se isso, né, um processo de evolução. A gente chegou num ponto onde há um verdadeiro descrédito das nossas instituições democráticas. Por quê? Se deu liberdade demais ao parlamento, se deu liberdade demais ao executivo, se deu liberdade demais ao judiciário. O mecanismo democrático de pesos e contrapesos, chamado de pluralismo constitucional, que deveria ser justamente uma tripartição de funções e não de poderes, colocaram lá na Constituição uma tripartição de poderes, a meu ver, equivocado, o uso da palavra, foi inclusive o ministro Nelson Jobim que colocou isso numa canetada nos finalmente da Constituinte, ele mesmo declara em várias entrevistas, né, porque era para ser um parlamentarismo e não um presidencialismo. A nossa Constituição toda foi projetada para ser uma Constituição parlamentarista. E em cima da hora os líderes resolveram mudar, enfim. Mas essa nossa tripartição de função deveria ser para que o judiciário contivesse os abusos do legislativo e do executivo, o executivo contivesse os abusos do legislativo e do judiciário, e o legislativo contivesse os abusos do judiciário e do executivo. O que acontece é que são três naquela história assim, ó, não mexe comigo que eu não mexo contigo, né? Eu sou um poder independente e autônomo, né? E aí volta para aquela história de quem tem telhado de vidro não atira pedra no telhado do vizinho. Então virou um jogo entre eles, e a pergunta que você me fez é por que está esse descrédito? Por isso. Porque quem coloca um aqui é o que está com o rabo preso no lá e que está ligado com o acolá, e aí eu vou falar mal de você se eu te devo alguma coisa? Como é que eu vou conter os teus abusos se você não pode conter os meus também, não é? Agora eu vou fazer uma pergunta. E como resolver então esse impasse? Não, e como resolver esse impasse se agora nós temos a PEC da Bengala, para evitar que a Dilma nomeasse mais 5. A presidente Dilma nomeasse mais 5. Né? E agora o presidente da Câmara aprovou aí o financiamento, aí, não foi? Teve aí o apagar das luzes, está se discutindo. Mais um golpe, né? Mais um golpe. Como é que vai resolver então esse? Se 2 era para fiscalizar um e fazer a coisa funcionar, interagir em benefício da sociedade, harmonia entre os poderes, o que foi? Como é que vai resolver esse impasse? Uma nova constituinte ou depois a presidente Dilma? Não, é como sempre, né? O acordo de cavalheiros, né? São todos cavalheiros, né? Nós é que não somos, nós somos otários, né? Eles são cavalheiros. Então eles entram em acordo entre si. Então eu escuto constantemente lá em Brasília me falarem, não existe um partidarismo no Supremo. Olha, se não existe, então por que diabos estava a preocupação tão grande com passar essa PEC da Bengala? Pelo amor de Deus, é muita hipocrisia, não é? Então, esqueçam isso. Passaram uma PEC, por quê? Porque existiu uma preocupação óbvia, gigantesca, da nossa presidente atual indicar 5 ministros para o Supremo. Por que existe essa preocupação? Porque, como você disse, de um tempo para cá, as indicações têm sido cada vez mais politiqueiras. E nós temos verdadeiros advogados de partidos lá dentro do Supremo. É verdade. E aí vem dizer, não, porque o Supremo é um tribunal político. É um tribunal político, não é politiqueiro. Ou pelo menos não deveria ser, né?